Vamos lá, pessoal. Introduzindo, basicamente hoje vamos fazer um bate-papo aqui para que vocês possam tirar dúvidas comigo de tudo que for relacionado a direitos dos passageiros, desde a extravio de bagagem, a atraso de voos, overbooking e tudo mais. Alguém que está aí online já presenciou, por exemplo, alguma dessas situações? Se puder dizer alguma coisa no chat, eu já agradeço. Até mesmo já para a gente interagir nesse bate-papo e facilitar cada vez mais a nossa conversa e falar um pouco sobre todos os assuntos atinentes ao tema de hoje. Pois bem, pessoal. Hoje, com a nova resolução da ANAC, que é a 400 do ano 2016, ela estabeleceu diversas mudanças para a aviação civil brasileira. Tanto é que passou-se a, por exemplo, a desobrigar as empresas aéreas a disponibilizar gratuitamente de bagagens no porão, enquanto que, por exemplo, antigamente teria que despachar em voos nacionais ao menos uma bagagem de 23 quilos nos voos nacionais, e nos voos internacionais teria que ser teriam que ser duas bagagens de 32 quilos. Além de você poder levar uma bagagem de mão de até 5 quilos. Com essa mudança, foi também alterado de que, a partir daí, foi criada uma limitação em que as bagagens de mão devem conter, tem que ter um limite de pelo menos 10 quilos para ser posto. E as companhias aéreas passaram a poder cobrar pelas bagagens. É. E como todo mundo sabe, quanto às bagagens existem diversas restrições, né? Não está só prevista nas resoluções da ANAC, mas também em leis e acordos internacionais que proíbem desde o transporte de bagagem de mãos, como de arma de fogo, objetos cortantes, ferramentas de trabalho que possam causar ferimentos graves, substâncias químicas e tóxicas, dispositivos de alarmes, ou qualquer outro que possa vir a prejudicar não só o voo, como também a saúde ou a segurança dos passageiros. Por exemplo, um caso muito interessante também foi que envolvendo também a Samsung, em que o Note 7 ele foi identificado que poderia causar explosões. E em um voo, acho que foi nos Estados Unidos, alguém tinha posto o nome da rede Wi-Fi do seu celular como Galaxy Note 7. E esse voo terminou fazendo alguma aterrissagem de urgência, justamente para verificar se de fato tinha ou não um celular da marca Samsung, modelo Note 7, justamente para evitar que houvesse algum prejuízo tanto para a companhia aérea como para os seus passageiros. No caso da pergunta aí, do nosso ouvinte, o Sandro, ele fez uma pergunta que, em caso de voo, em que houver implicar na perda de um voo, se você adquirir um bilhete aéreo em que ela colocou o passageiro e ela fez a própria destinação, dizendo que dava tempo de fazer o tempo de conexão, e aquele voo atrasou, sendo o mesmo bilhete, eu entendo que a empresa deve indenizar, como também deve encaixar o passageiro em um outro voo
dentro de 4 horas, sob pena de responder pelas perdas e danos causados ao passageiro, previsto tanto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, como também na Resolução 400. E isso também, mas não quer dizer também, se outro fato também, se houve também a perda de uma conexão, mas a conexão também foi por bilhetes também de companhias distintas, e ela também tem ocorrido também, ocasionado também esse atraso, ela também pode ser condenada a reparar, mas isso aí também vai ter que ser muito analisado, caso a caso, e vai depender muito da acessibilidade do juízo para decidir se vai julgar ou não esse é, favorável ao consumidor, tendo em vista que existe na legislação, ou seja, no Código Brasileiro de Aeronáutica, como na Resolução 400, que a empresa aérea tem a obrigação de chegar até seu destino final, ou seja, o passageiro, dentro de 4 horas. Ou seja, o judiciário e o legislador brasileiro entendem que o prazo de 4 horas ele é um prazo razoável, justamente porque trata de um contrato de transporte em que ela entende que este prazo é mais do que suficiente e razoável para que possa resolver qualquer problema, para que o consumidor chegue até seu destino final dentro desse prazo, inclusive tendo que pôr o passageiro com outras companhias aéreas, caso não tenha um voo que chegue ao seu destino final dentro deste período de 4 horas. E, por acaso, também eu tive um caso envolvendo até minha pessoa também. Eu tinha um voo para voltar da Colômbia, pela companhia aérea Copa. Esse voo seria de Medellín e eu estava em Bogotá. O voo da Latam foi cancelado e eles tiveram que. E eles terminaram me trazendo diretamente para o Brasil, justamente porque se eu fosse de Bogotá para Medellín, não daria mais tempo de pegar o outro voo. E olha que a diferença de um voo para outro seria de mais ou menos umas 7 horas. Ou seja, por isso, ela observando que os tempos não seriam suficientes, e justamente porque existem muitos atrasos naquela região, é, entre Bogotá e Medellín, eles me encaixaram em um voo justamente para que eu chegasse ao Brasil, e mesmo assim, eu cheguei com mais de 5 horas de atraso. Mesmo assim, eles me encaixaram na própria companhia aérea, ou seja, a Latam, e eu acabei não vindo pela Copa, mas pela própria Latam, já que o cancelamento foi dela. Esse, esse voo de 12 horas, por exemplo, senhor Sandro, é possível pleitear uma indenização por danos morais, como também materiais, pelos prejuízos que tenha sofrido por este atraso de 12 horas, que já é um grande atraso, já que a legislação prevê um atraso máximo de 4 horas, enquanto nesse caso, seu em concreto, foi 12 horas. Então, em tese, ao dever da companhia aérea em indenizar tanto o dano moral quanto material. Ainda mais além de ser certificado 12 horas, a companhia aérea tem que prestar toda a assistência ao passageiro, como dever de fornecer meios para entrar em contato com sua família, alimentação, é, e tudo mais, para que possa é, é, amenizar toda essa dor de cabeça que está sendo passada pelo próprio consumidor. E, por exemplo, também, o que é muito comum também, são os extravios de bagagem.
A bagagem também, pelo contrato de transporte aéreo, deve chegar também na companhia do passageiro. Ou seja, se o, se o passageiro despachou sua bagagem no voo, a bagagem também deve chegar ao destino final, também em companhia do passageiro, pois a sua bagagem tem todos os bens dos consumidores, do consumidor, que vão poder o que ser gigante a base de ordem moral e até material, se o extravio não for temporário, mas sim de fato permanente. Até material também no temporário também é possível, porque, por exemplo, se viaja para para uma região fria de uma localidade, por exemplo, e se todos os seus casacos, seu cachecol e tudo mais estiver na bagagem, e você vai sentir frio, está saindo do Brasil, que está uma temperatura quente, e você chega num ambiente frio, você tem que comprar aquelas roupas para que você possa se agasalhar. Então, dessa forma, a compra dessas roupas imotivadas, ou seja, motivadas pelo extravio e motivadas porque o consumidor não teria que adquiri-los, a empresa aérea terá também que indenizar os passageiros. Lembrando que, se o extravio for temporário em voos nacionais, as bagagens devem ser devolvidas dentro de quase 7 dias e com os voos internacionais dentro de 21 dias. E também ficou limitado também a, com base tanto na resolução da ANAC, como também na Convenção de Montreal e de Varsóvia, uma limitação também de indenização quanto ao extravio de bagagem definitivo. Quando o voo é internacional, por exemplo, é aplicável a Convenção de Montreal e a limitação de até 1.131 direitos especiais de saques, ou 10, que na cotação de 2018 dá em torno de R$ 5.350. No enquanto que nos voos internacionais, eu digo nacionais, não é aplicada a Convenção Montreal em Varsóvia, mas sim o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, e que pode haver tanto indenização moral e material, e desde que fique provada a quantidade o prejuízo que foi comprovado dentro da bagagem, ou o juiz também poderá arbitrar um valor pelo extravio da bagagem. E também na Europa também existe também quando o consumidor brasileiro adquire voos dentro da Europa, ele também tem algumas indenizações já tarifadas, ou seja, de 400 euros, 800 euros, 1.200 euros e tudo mais. E, por exemplo, quando você quer que sua bagagem, por exemplo, tenha direito a ser indenizado com o risco de um valor superior, que o valor que está previsto na resolução, você tem que fazer uma declaração da bagagem, tudo está lá, ou seja, nada mais é que um inventário de seus bens. Quanto à desistência da compra ou da viagem do consumidor tem direito, eu entendo que o limite de desistência é aplicável percentual de 10% até 20%, tendo visto que são limites razoáveis para a aplicação de uma multa. Por exemplo, algumas companhias aéreas aplicam multa de 50% até de 100%, isso aí. E para mim isso aí é uma medida muito abusiva, porque está tomando para si todo um capital de um consumidor que não voou naquela data. Até mesmo porque aquele local que estava previsto para ele voar, dentro do ar, pode ter sido também revendido para outro passageiro. E em caso até mesmo de existência de compra de viagens se for adquirida via internet, por exemplo, tem o direito dos 7 dias de compra à distância, e que você pode pedir a desistência dentro de 7 dias sem nenhum
que eu entendo sem nenhum direito a pagamento de multa. E na resolução 400 da ANAC, diz também que você tem 20, já na resolução da ANAC, diz que você tem 24 horas para cancelar ou fazer qualquer alteração no seu voo sem ônus. Quanto aos itens de segurança, a tesoura, por exemplo, o cortador, eu entendo que não possa ser acompanhado em bagagem em mão, porque estaria dentro toda aquela lista de bens de segurança, de bens que são proibidos para que sejam acompanhados pelo consumidor dentro dentro do avião, ou seja, que não seja no porão da aeronave. Whindersson, eu entendo que é plenamente válido, sim, o cancelamento dentro do prazo de 7 dias, porque o CDC é claro que não faz nenhuma distinção quanto se é aplicável ou não para passagens aéreas. Então, eu entendo que o prazo de 7 dias é aplicável plenamente para passagens aéreas. Logo, pode ser cancelado sem nenhum ônus. Já na resolução 400, prevê o prazo de 24 horas. Lembrando também que as bagagens também que foram violadas, foram eficazes ou furtos também realizados, os procedimentos têm que ser o mesmo, ou seja, você tem que também reportar a companhia aérea e também fazer reclamação e pedir também uma indenização, uma reparação pelo prejuízo sofrido. Por exemplo, é comum em alguns pegar uma caneta, perfurar o zíper, abrir e pegar um eletrônico, alguma coisa valorosa da sua bagagem, que é muito comum os brasileiros trazerem do exterior, principalmente advindos dos Estados Unidos, trazer videogames, laptops e tudo mais, e haver a partir daí uma, um furto deste da bagagem através de a utilização de uma caneta, que você pode muito bem fazer a abertura do zíper, pressionando o zíper, e depois você volta e dá para fechar normalmente depois. Isso aí você tem que também fazer a ocorrência logo de imediata. E, se possível também, uma das dicas é que você verifique o peso da sua bagagem. Quando você saiu, quando você chegou também naquele destino. Às vezes você vê que sua bagagem está cheia no voo de ida e no voo de volta. E quando você chegou ao seu destino, aquela bagagem começou a estar muito leve. Então, você pode, de imediato, antes de abrir a bagagem, pedir que ela seja pesada e que ela seja aberta na presença de um funcionário da companhia aérea, para demonstrar a partir daí que muitos bens foram surrupiados da bagagem e que você também se sente lesado, claro, e que pode pleitear uma indenização para tanto. Eu entendo que a empresa aérea, Sandro, pode cobrar sim uma multa, desde que não seja dentro dos 7 dias de compra à distância, os 24 horas da ANAC também, e também limitando essa multa a 10% a 20%, não mais do que isso. O consumidor pode, de certa forma, algumas companhias permitem você fazer a transferência de uma passagem para outra, já outras companhias aéreas não permitem, dizendo que as mesmas são intransferíveis. Por exemplo, a nova resolução 400 da ANAC diz que, por exemplo, se houver incorreção em nome da pessoa, você não pode ficar obrigado a não embarcar a não embarcar. Ou seja, você tem direito, sim, de embarcar naquela aeronave, que é muito comum ocorrer de não colocar o filho, o neto, ou alguma outra, ou pequenos erros, tipos CSS, ou tá só com S, e as companhias aéreas ficavam, de certa forma, impedindo o embarque dos consumidores. Isso aí ficou muito claro na Resolução 400, de 2016, que isso é uma medida abusiva e não pode ocorrer.
Lembrando também que tem as regras de acessibilidade, né? Tanto para as pessoas idosas, com dos deficientes, pessoas que têm uma mobilidade reduzida, né? E também com pessoas com câncer de colo podem pleitear também, tem direito a prioridade no seu, no seu acesso à aeronave. Também, por exemplo, existe também, se você tiver um tipo se sofrer de alguma doença, por exemplo, não pode comer comida com lactose ou com glúten, etc., você poderá também pleitear perante a companhia aérea uma alimentação especial, paga um vale por isso ou não, depende da companhia aérea, em que ela deve ter essa alimentação para que você não possa se alimentar durante o voo. Eu, por exemplo, recentemente encontrei diversas jurisprudências envolvendo comidas caché, ou seja, é, toda alimentação que segue os rituais judaicos, em que muitos judeus adquiriram passagens com determinada para companhia aérea para ir para Israel, ou pela Europa, por exemplo, ou pelo Oriente Médio, e essas companhias aéreas não ofertaram a comida caché, e muitas dessas pessoas ficaram só à base de água e foram indenizados por não pela má prestação de serviço. JJ, é, já houve decisão recente que eu vi, eu acho que foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, em que é legal, sim, a criação de filas de embarque prioritário de acordo com o preço da passagem, tendo em vista que o cliente pagou para ter o acesso prioritário, bem como ele é ou viajante costumeiro e tudo mais, e eles entenderam, como eu também entendo, que não haja prejuízo nenhum isso aí, até mesmo porque isso existe em qualquer lugar, como espaços. Se for para um teatro, você pode, por exemplo, escolher a primeira cadeira, a do meio, a de trás, e cada uma vai ter também um preço diferenciado. Inclusive, ou como ocorre também em shows, etc. E eu também não vejo nenhum prejuízo também para os consumidores, demais consumidores que não têm esse barco prioritário, por não observar nenhum prejuízo para eles, aguardar um pouco mais para entrarem na aeronave. E, e essas filas também, JJ, tem que lembrar que tem que ser após ao embarque prioritário legal, ou seja, tem que ser depois dos idosos, depois das pessoas com criança em colo, das pessoas com dificuldade de mobilidade e tudo mais. Quanto à alteração de voos, tem que seguir também a informação que quando o voo tiver alteração pequena, de até 30 minutos, voos nacionais e voos internacionais, a ANAC diz que não é necessário a informação ao cliente. No entanto, quando uma alteração for superior a tais limites, o consumidor deve ser informado com pelo menos 72 horas de antecedência mínima. Por isso, se houver alteração ou cancelamento ou atraso por causa disso aí tudo, você poderá também ser indenizado. Lembrando que, já com os atrasos, a partir de uma hora, Winston, vamos lá, eu vou falar um pouco aqui que vai ser justamente a tua pergunta. A partir de uma hora, por exemplo, já tem que ser fornecido facilidades de comunicação, como telefone e internet. A partir de 2 horas de atraso, já tem que ser fornecido alguma alimentação. E já com 4 horas de atraso, já deve fornecer acomodação, hospedagem, translado para o aeroporto, para
do aeroporto para o hotel. E, e se o passageiro estiver na localidade da sua residência, e se ele tiver ido de táxi, por exemplo, a companhia aérea terá que pagar o táxi para você retornar, o seu Uber, o que é que seja. E mesmo que o aeroporto seja fechado, Whindersson, essas regras que foram ditas aqui agora não deixam de ser obrigatórias. Ou seja, se o atendimento não for dado, a informação não é necessária, e isso não for seguido, à risca, o cliente poderá pleitear, sim, uma indenização por falta de atendimento adequado. Lembrando que deverá ser provado todos os gastos e também o dano moral só é reconhecido em regra para atrasos superiores a 4 horas, não impedindo também que haja uma indenização por atrasos inferiores, ou seja, em torno de 3 horas, 3 horas e meia, como eu já vi. E em caso de reacomodação do ou atraso superior ao voo, o cliente também tem a opção de ter a reacomodação na própria companhia aérea ou em uma outra, e também pode pedir também uma recomendação em voo da própria companhia aérea em data e hora conveniente para o passageiro. A opção dele, sem pagar nenhuma taxa por isso. E se o passageiro não quiser nenhuma recomendação, nenhuma reacomodação e nem a mudança de seu voo para outro dia, ele terá o direito ao reembolso, segundo a ANAC, de 7 dias. No entanto, o CDC diz que a devolução deve ser à vista, no ato da solicitação. Existe também o famoso overbook, né, que nada mais é também que a preterição de embarque, vamos dizer, em que você foi preterido por alguém ou venderam mais passagens e você terminou sendo preterido por outro passageiro, justamente porque venderam mais passagens do que a quantidade de poltronas da aeronave. Por exemplo, digamos que a aeronave tinha 180 poltronas e tinha sido vendido 182 passagens. Se todos os passageiros, se 2 passageiros chegaram para fazer o check-in e tudo mais, 2 passageiros terão sofrido, com toda certeza, o overbooking. Ou seja, e alguns, e o mercado isso é totalmente indevido pela regra brasileira, pelo direito brasileiro, que obriga que você tem que, em caso de overbook, você tem direito ao reembolso integral, parcial, bem como pleitear também indenização por dano moral e material, e também, ou você também pode ser compensado também para embarcar em um outro voo, através de milhagens, diárias em hotéis, ou passagens aéreas, ou até mesmo dinheiro ou outros bônus. Isso aí, em tese, vai ser nada mais que um acordo com a companhia aérea. E também você tem direito também de ser acomodado em outros voos da própria companhia aérea ou de terceiros. E a realização até mesmo da viagem para o outro meio de transporte, como um ônibus, o que é muito inadequado também. Caso ele precise despachar algum caso do valor, é sempre indicado fazer o inventário dos bens de que ele está despachando. No entanto, lembrando que muitas companhias aéreas, você, quando põe alguma coisa de valor, você termina assinando um termo querendo que você se isente, isentando a companhia aérea, digo, da responsabilidade em lhe ressarcir por ter coisas de valor da sua bagagem. No entanto, entendo que uma vez feito o inventário e você comunicou e tudo mais, a companhia aérea, com toda certeza, é responsável pela bagagem.
e deve trazer em toda a sua conformidade. O indicável também sempre é contratar também seguros, que não só depender da companhia aérea, mas também das próprias seguradoras, para se ressarcir também de eventual prejuízo que houver com bagagens despachadas. Pois bem, pessoal, é basicamente isso aí, mas se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui aberto para que vocês façam mais perguntas e que eu possa responder e possa contribuir cada vez mais com vocês. Outra coisa importante que deve ser dito também é quanto à prescrição. Nos voos brasileiros, nos voos nacionais, digo, a prescrição de 5 anos. Existe também entendimento agora mais recente de que a prescrição para voos internacionais é de 2 anos, tanto para o dano moral quanto material. Então, é bom ficar atento. Isso foi uma mudança de entendimento do STF no ano passado, que foi de aplicação para voos internacionais das convenções de Montreal e de Varsóvia. Então, se tiver algum cliente ou tiver algum voo que tenha 2 anos e tiver pensando que a prescrição é de 5 anos, poderá ter a prescrição reconhecida pelo judiciário. Ele poderá utilizar-se dessa última jurisprudência do STF para afastar a aplicabilidade do CDC e também o prazo quinquenal previsto na legislação consumerista. Pessoal, acabei de disponibilizar novamente aí o link do e-book. Quem tiver interesse, tirar qualquer dúvida, pode ler o e-book aqui. Aqui tem o meu site. E, JJ, a do rodoviário não se altera muita coisa a jurisprudência enquanto a aérea. Você teria alguma dúvida? É isso aí. Eduardo, eu particularmente, eu prefiro demandar no procedimento civil normal, tendo visto que há indenizações mais significativas do que nos juizados, nos juizados, o que eram antigamente conhecidos por pequenas causas. Por exemplo, eu tive uma cliente, por exemplo, eu já consegui indenização de quase 30 mil reais no rito ordinário, enquanto no juizado não. Ó, viu, JJ? Basicamente, como eu já te falei, é muito relativo, como o pessoal fala, é muito similar a situação do rodoviário e do aéreo. No entanto, as condições não são idênticas. Mas quanto à status da bagagem em transporte rodoviário, atraso e tudo mais, eles reconhecem também tem um dever também de indenizar. Mas verei também, junto ao órgão responsável pelo transporte rodoviário, qual seria, se haveria alguma resolução, como a resolução 400 da ANAC. Alguém quer o link para baixar a resolução 400 da ANAC?
Pronto, já está enviado aí, ó, já está aqui no chat, tanto o e-book quanto a resolução 400. E, e quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, estou à disposição. Meu e-mail, inclusive, se precisar de outros temas, na próxima semana, eu acho que na próxima semana eu deverei falar sobre direito ao esquecimento ou direito autoral na internet. Pois bem, pessoal, agradeço. Qualquer coisa estou à disposição. Boa noite, pessoal.